Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre a imigração japonesa no Brasil, que tem mais de 100 anos. Essa videoaula fica como uma homenagem à colônia japonesa brasileira, de descendentes de japoneses, e também eu estou fazendo essa aula a pedido de uma grande colega, uma amiga aqui do YouTube, que eu respeito bastante, que é a Ejapa. A Ejapa, ela é descendente de japoneses e tem um canal aqui no YouTube que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal dela, ok? Então vamos à nossa aula. Sempre quando a gente começa a falar de algum tema, a gente tem que contextualizá-lo. Não adianta começar já a falar como se caísse de paraquedas. Então vamos falar sobre o século XIX no Japão. Durante 200 anos, até meados do século XIX, o Japão vivia um shogunato. Shogunato é o correspondente japonês a um senhor feudal que comandava militarmente e politicamente o Japão. No caso, era o shogunato Tokugawa. Era a época dos samurais que eram leais ao shogun. Era uma espécie de guarda dos shoguns. E o Japão vivia isolado nesse período. A gente tem aí um isolamento das ilhas japonesas em relação ao mundo. Esse isolamento só vai ser derrubado em 1846, quando o Japão já começa a necessitar ter contato comercial, principalmente com outras nações. E essa reabertura do comércio japonês vai acabar levando ao fim do shogunato, né? Porque eles vão perceber que o Japão, em relação às outras nações, eram muito atrasados. Mas durante esse período do shogunato, esse isolamento que eles viviam, houve uma superpopulação no Japão. O Japão é um conjunto de ilhas, seu território geograficamente corresponde ao território do estado de São Paulo, com uma população bem parecida com a do Brasil, naquele período em quantidade. Então imaginem, né, a escassez de terras para tantas pessoas, sem falar a alimentação, que poderia se transformar também em escassa. O que acontecia no Japão era o seguinte: existiam grandes proprietários de terra que subdividiam suas terras para pequenos proprietários. Nesse período, era uma agricultura que produzia para toda a população do país, só que com métodos muito arcaicos. E eles produziam apenas o que eles consumiam. Não tinha tantos excedentes. Corria-se o risco de uma perda de uma safra gerar miséria e fome em todo o país, né? Então, o Japão ele passava por este período interno e que fazia ter essa superpopulação. A partir de 1865, vai assumir o poder lá, com o fim do shogunato Tokugawa, a dinastia Meiji. A dinastia Meiji vai passar de 1865 a 1910 a comandar o Japão. E eles têm uma visão nova sobre a posição do Japão no mundo e a modernização interna do país. Então, o imperador Meiji, ele começa a ocidentalizar o país. Vai investir em estradas de ferro com tecnologia e assessoria dos norte-americanos. Ele vai extinguir os shogunatos, que eram os senhores de terra, vai cobrar impostos pesados sobre os agricultores, os donos, pequenos proprietários de terra. Isso vai fazer com que vários pequenos proprietários não consigam arcar com esses custos de impostos e abandonem as terras, migrando para cidades, causando superpopulação nas cidades. E assim, o governo japonês acabava ocupando as terras com uma agricultura mais especializada, voltada para suprir o mercado interno e também melhorando a produtividade para exportações.
ok? Bom, é neste período que a dinastia Meiji começa também a incentivar a imigração de japoneses para tentar atenuar aquela questão de superpopulação do país. Diversos países que estavam se estruturando enquanto nações, como o Canadá, Estados Unidos, o México, eles aceitam essa imigração japonesa para o seu território. O problema é que a dinastia Meiji, além de modernizar o país e trazer muita tecnologia, e depois de utilizar de assessoria técnica, científica dos Estados Unidos, eles vão começar a aparelhar o seu exército e a sua marinha, se transformando numa grande potência na Ásia. E isso vai colidir com os interesses norte-americanos no Pacífico, fazendo que os Estados Unidos recue com investimentos no Japão e também corte a imigração ao país. Apesar de ter migrado muitos colonos japoneses para os Estados Unidos. Mas daí, a partir do final do século XIX, eles começam a cortar essa imigração. E daí o Brasil, a partir de 1880, ele começa a tentar negociar com o Japão acordos de amizade, comércio e até de imigração. Vão ser diversas negociações até que em 1896 consolida-se o primeiro tratado de amizade, comércio e navegação com o Japão. Esse tratado ele vai ser amplo e, na teoria, dava direito dessa imigração de cidadãos japoneses para o Brasil. Em 1897, tentou-se a primeira imigração para o Brasil. Mas o que inviabilizou essa imigração foi que a produção de café atingiu um auge muito grande, tendo excedente de produção, diminuindo o preço do café do mercado internacional. E assim inviabilizou essa imigração japonesa. Mas voltando no início da década de 1890, o Japão ele passa a ser uma potência militar naquela região e começa a ter ideias imperialistas. E invadem o nordeste da China, a região da Manchúria, acabam fazendo uma guerra rápida com a China e tomam aquela região, ocupam aquela região. E também, em 1905, eles têm uma guerra com a Rússia, envolvia a disputa da Manchúria, e eles venceram a Rússia em 1905, na Guerra Russo-Japonesa, ganhando grande respeitabilidade na Ásia e frontalmente concorrendo com os Estados Unidos nas áreas de influência no Pacífico, lá na Ásia, ok? Bom, voltando à questão do Brasil. O Brasil, a partir de 1850, cria a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro de escravos trazidos da África para o Brasil. Isso aí vai fazer com que haja uma migração interna de escravos sendo vendidos de fazendas do Nordeste e da antiga região mineradora, para a região Sudeste, que era a área do café. A partir de 1850, todo o Vale do Paraíba, migrando para a região do Oeste Paulista, são tomadas por fazendas de café. Só que, com a falta de escravos, o governo brasileiro investe no sistema de parcerias e de incentivo a trazer imigrantes europeus aqui para o nosso país. Então vão vir para cá imigrantes italianos. A Itália estava se unificando em 1865 e tendo guerras e morticínios por causa dessa unificação, e era vendida a imagem que no Brasil era um país pacífico, realmente era, e tinha terras baratas, grande acesso à terra, que a pessoa ficaria rica aqui. Então várias pessoas fugindo das guerras de unificação, tanto na Itália quanto na Alemanha, acabavam migrando aqui para o Brasil.
eram poloneses, ciganos e diversas outras nacionalidades em menor número, certo? E o Brasil, em 1880, fez vários movimentos tentando esse acordo que já foi citado aí de navegação e amizade com o Japão. Tentativas foram feitas, não conseguiram trazer os imigrantes. Porém, voltando no início da nossa república, em 1890, o presidente recém-empossado, né, que tinha dado um golpe na monarquia, o Deodoro da Fonseca, ele vai assinar um decreto número 528, no qual ele proíbe a imigração de asiáticos e negros vindos da África para o Brasil. Então, essa proibição só poderia ser atenuada caso o Congresso brasileiro votasse a favor de uma imigração, ok? Porém, em 1892, o Congresso brasileiro aprova uma lei que vai derrubar esse decreto. É a Lei 97. A Lei 97 permitia a imigração japonesa e africana para o Brasil. O fato é que existia muita discriminação contra asiáticos e africanos, né? Os ex-escravos, a partir de 1888, que estavam libertos graças à Lei Áurea, assinada pela nossa redentora, a princesa Isabel, eles estavam marginalizados na questão de emprego e na questão de colocação social, né? Então, o que acontecia é que os fazendeiros precisavam de mão de obra para as fazendas de café. Em 1902, a Itália proibiu o sistema de parceria, né, que descobriu-se que era uma semi-escravidão para os imigrantes italianos que vinham para o Brasil, porque eles tinham que pagar a passagem de viagem para o Brasil para o fazendeiro que trazia. E também tinha que pagar a sua estadia na fazenda, através da sua casa, que ele moraria dentro da fazenda, e também o consumo de alimentos comprados do próprio fazendeiro. Então a Itália proibiu. A empresa privada que quisesse trazer italianos teria que assumir as responsabilidades sozinhas. Com isso, causou um déficit de mão de obra nas fazendas. Então, isso vai viabilizando a trazer japoneses aqui. Apesar que existia um discurso totalmente preconceituoso, eles tinham medo dos japoneses terem essa ideia de imperialismo e de expansão territorial lá na Ásia, e teve vários documentos no Congresso Nacional, em discursos na tribuna, falando do perigo amarelo, né? O perigo de se trazer japoneses com essa mentalidade expansionista para cá. Sem dizer que também existia aquela tendência de julgar que todos os asiáticos eram raças inferiores e que corria-se o risco de miscigenar com os brasileiros, causando uma inferioridade na nossa raça. Uma visão totalmente desprezível e preconceituosa, racista, que se tinha naquele período. Em 1907, o Brasil aprova no Congresso uma lei de imigração e colonização. Essa lei foi bem abrangente, que dava uma diretriz de como que deveria ser a imigração e a colonização de imigrantes estrangeiros no Brasil. Isso facilitou bastante para se pensar em trazer imigrantes japoneses, né? No começo de 1905, teve aqui no Brasil um ministro japonês chamado Fukashi Sugimura. Ele foi muito bem recebido pelas autoridades brasileiras, fez visitas ao Oeste Paulista, visitou as fazendas de café, onde ele foi muito bem tratado, e ele deu a aprovação oficial do governo japonês para que imigrantes pudessem vir para o Brasil. Como eu falei, em 1897 estava tudo preparado. Porém, o aumento da safra do café foi inesperado.
a diminuição do preço do café no mercado internacional inviabilizou trazer mais mão de obra para cá. Porém, em 1907, depois da aprovação da Lei de Imigração e Colonização, houve tentativas particulares de trazer japoneses para cá. Uma delas fundou um empresário japonês, comprou terras no Rio de Janeiro, na região de Macaé, e trouxe um grupo relativamente numeroso de famílias japonesas para plantações de arroz na fazenda Santo Antônio, na região de Macaé. Porém, devido às dificuldades de investimento e também às dificuldades com o solo da região, o clima da região, acabaram desestimulando esse empresário japonês, que acabou pagando a passagem de volta, e todos os japoneses retornaram para sua terra natal. Só em 1908 é que se efetivou uma imigração oficial ao Brasil. Eles partiram em 1908 do porto de Kobe, no Japão, e aportaram no Porto de Santos, o primeiro navio com imigrantes japoneses trazidos de forma oficial, como imigração oficial, no sistema de parceria. Então, foi no navio Kasato Maru. Esse navio trouxe 781 imigrantes japoneses. Era uma exigência da lei brasileira com relação à imigração japonesa que viessem famílias, casais. Muitos casais recém-casados lá no Japão viam uma oportunidade de se enriquecerem aqui no Brasil, trazendo aqui filhos pequenos e famílias pouco numerosas. Então, esses 781 imigrantes vieram divididos em 165 famílias. Infelizmente, esses primeiros imigrantes chegados no Brasil, de origem japonesa, não eram agricultores lá no Japão. Exerciam várias funções como comerciantes, pequenos proprietários de estabelecimentos e enfermeiros, advogados, professores, e que vieram mais tentar a vida mesmo. Quando assinaram os contratos para trabalhar na lavoura, não houve grande eficiência dessa primeira leva de imigrantes. Os contratos geralmente eram de 2, 5 ou 7 anos de trabalho. Lembrando que eles tinham que pagar a passagem de vinda para o Brasil para o fazendeiro, que custeava essa passagem. E ele dividiria o custo dessa viagem no tempo de contrato que cada colono imigrante japonês acertava com ele, certo? Se fosse 2 anos, por exemplo, seria dividida todos os custos de viagem por 24 meses, certo? Acontece que esse sistema de parceria dava, o dono das terras dava na sua fazenda um local para se ter uma vila de moradia dos japoneses. Eram casebres muito pobres, eles ficavam geralmente dentro da fazenda, portanto longe de centros habitacionais ou cidades próximas. Os japoneses tinham que comprar seu alimento nas vendas dentro da própria fazenda, que pertenciam ao dono da fazenda, portanto eles já recebiam um mau salário, tinham que pagar a sua viagem de vinda, ainda comprar alimento com o dono da fazenda. E se caso ficassem doentes, também tinham que comprar remédio vendidos nas farmácias com PH dentro das fazendas. Certo? Então, economizava-se muito pouco, ganhava-se muito pouco. Tinha ainda aquele problema do idioma, né, que era totalmente complicado na questão de comunicação. Então, eles sofriam bastante com isso. As questões culturais, né, os costumes japoneses, muitos ligados à tradição. Então, era um problema de grande dificuldade de interação dos japoneses nas fazendas.
A questão da alimentação também, eles não estavam acostumados com a alimentação no Brasil, né? Sendo que lá no Japão eles estavam acostumados mais com arroz e frutos do mar. No Brasil era mais produtos agrícolas, como feijão, e até tinha um arroz, mas não era o arroz da forma com que eles estavam acostumados lá, certo? Bom, o fato é que na segunda leva de japoneses que vieram como imigrantes para o Brasil, vieram mais agricultores mesmo. Foi num navio chamado Ryojun Maru, em 1910, que trouxe 906 imigrantes japoneses, divididos em 247 famílias. Aí essa imigração começou a ser um pouco mais eficiente nas fazendas de café. Contudo, o trabalho era muito duro, muito pesado, para pouco retorno dos japoneses. Lá no Japão, a ideia que o governo japonês e os diplomatas brasileiros vendiam para os japoneses que queriam vir para o Brasil é que o Brasil era a terra das oportunidades. Deles virem aqui, que tinha uma imensidão de terras, que eram muito baratas e que eles iam acabar se enriquecendo. Então eles vinham com essa ideia, com essa, vamos supor, entre aspas, promessa de se enriquecer aqui e daí voltar para o Japão com um estilo de vida mais rico. Porém, a decepção era grande e muitos se sentiam enganados quando chegavam aqui no Brasil, né? E vendo o trabalho árduo, trabalhando do nascer do sol até o pôr do sol nas lavouras de café, sendo mal remunerados e economizando muito pouco ou quase nada daquele pequeno salário que eles recebiam. Acontece que muitos que cumpriam seus contratos começaram a sair das terras, né? Cumpriam seus contratos, estava tudo pago, migravam para cidades da região do Oeste Paulista. Marília é um exemplo, que tem uma colônia japonesa respeitável. Migravam para a região mais próxima de São Paulo, região mogiana, né? Ali de Mogi Mirim, Mogi das Cruzes. Muitos também começaram a migrar para a cidade de São Paulo, onde eles vão se instalar numa região central ali de São Paulo, que vai formar o bairro da Liberdade no futuro, né? Eles vão se hospedar em hospedarias e pensões, vão avisar sempre os que vinham para a cidade que eram imigrantes japoneses para se hospedarem ali. Começou a ter na região uma grande população japonesa. Eles começaram a trabalhar em padarias, lavanderias, restaurantes, e começaram a economizar dinheiro até eles comprarem seus próprios comércios, muitas vezes em sociedade, e deram origem a um rico comércio de comida japonesa e de costumes japoneses no bairro que veio a se chamar Bairro da Liberdade, que é o bairro da colônia japonesa no centro de São Paulo, certo? Bom, não foram todos flores, como a gente acabou de citar. De 1920 até 1950, houve grande quantidade de imigração japonesa no Brasil, chegando os números perto de 200 mil japoneses que imigraram para cá. As primeiras gerações, que são os Nikkeis, nascidos no Japão, que vieram para cá, eles tinham a ideia de ganhar dinheiro aqui e voltar para o Japão, certo? Mas a maior parte não conseguia realizar isso. Mas o que eles faziam? Eles tentavam preparar a geração nascida no Brasil, que são os Niseis, para que eles se enriquecessem aqui e voltassem para o Japão. Para que eles não perdessem as suas raízes culturais, os japoneses começaram a montar escolas nas colônias japonesas, nas fazendas. Porque logo aquele sistema de parceria que só o patrão, o dono das terras, ganhava, foi mudado para um sistema de lavoura de parceria, em qual os japoneses ganhavam também. A primeira safra era toda dos japoneses, o que eles vendiam da primeira safra de café. Eles só tinham o dever de ocupar o terreno, limpar o terreno, preparar a terra,
plantar com as sementes que o patrão, o dono da terra, fornecia, cuidar da plantação. O café leva de 5 a 7 anos para dar os primeiros frutos. A primeira safra era dos japoneses. Com isso, eles começaram a comprar terras. Em 1911 já tem registro das primeiras terras compradas por japoneses no Brasil. E daí eles vão fundar nessas terras pequenas colônias japonesas, com escola, com idioma japonês. Dentro das próprias casas dos japoneses, eles só falavam japoneses, usavam as suas roupas mais típicas do Japão dentro das suas próprias casas, né? Mantendo aquela tradição para que os Niseis, que eram os descendentes dos primeiros imigrantes, pudessem algum dia voltar para o Japão sem perder suas tradições. Contudo, o tempo vai passar e isso não vai se confirmar. Chega na década de 30, que começa a era Vargas no Brasil, e o Vargas tem muito aquela ligação com os regimes totalitários, fascistas, lá na Europa, que tinha aquela ideia de eugenia, raça pura. Então eles veem os japoneses com desprezo. Em 1933, quando foi se formular a terceira Constituição do Brasil, a segunda Constituição Republicana de 1934, nos debates teve leis que queriam impedir os japoneses de ter bens no Brasil e até mesmo fazer com que impedisse novas migrações japonesas. Então o período da era Vargas foi um período que houve baixa nessa imigração japonesa para o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, existem documentos nos anais do Congresso Nacional que mostra que naquela época o Luiz Carlos Prestes, em 1933, que era deputado eleito constituinte pelo PCdoB no Brasil, Partido Comunista do Brasil, que assinou a menção de proibir a imigração de japoneses por pura discriminação, né? Com aquela ideia de eugenia. Daí você vê que comunista, nazista e fascista tem muito das mesmas ideias, né? Bom, mas voltando. Então, foi um período difícil para os japoneses durante a Era Vargas. Isso vai piorar muito no Estado Novo, a partir de 1937, quando o Vargas dá um golpe na Constituição e cria a ditadura do Estado Novo. Ele vai criar sanções aos japoneses aqui, vai dificultar os japoneses de obter acesso à terra, vai discriminar através do seu departamento de imprensa e propaganda, o DIP, de ter jornais e revistas nos idiomas estrangeiros, como tinha nas colônias italianas, alemãs e japonesas. Só era permitido jornais bilíngues, nos dois idiomas, no caso japonês e português. Isso encarecia demais essas publicações, o que fazia ser inviável e acabou extinguindo os jornais e revistas japonesas naquele período. Era uma visão nacionalista do Brasil do Getúlio Vargas, né, que queria exaltar apenas as coisas brasileiras, sem valorizar a contribuição dessas populações imigrantes que vinham para o Brasil. A situação já estava muito ruim, mas vai piorar quando o Getúlio Vargas optou, né, em apoiar os aliados na Segunda Guerra Mundial contra o eixo, que era Berlim, Roma, Tóquio. Então o Japão estava do lado inimigo do Brasil e era visto aqui no Brasil como um inimigo, né? Que eram sociedades imigrantes que juravam obediência ao imperador japonês, que era inimigo dos aliados, né? Então houve muita perseguição aos japoneses, muitas restrições, houve casos de algumas deportações sobre acusações falsas, as terras dos japoneses eram desvalorizadas, não se dava nenhum crédito para eles comprarem sementes nos bancos para plantio, fazendo com que eles tivessem dificuldade de manter suas lavouras e acabavam vendendo as terras
a baixos custos, baixíssimos custos. Então a gente aí tem mais uma diáspora dentro do território nacional de japoneses que vão se espalhar. Inicialmente eles começaram em São Paulo, se espalharam para o Paraná, depois para Minas Gerais, região ali de Montes Claros, né, Japa, e começaram a se espalhar por todo o Brasil. Estava péssima a situação dos japoneses no Brasil. Existia uma discriminação declarada contra o japonês, né, visto como inimigo. Até marchinhas de carnaval neste período eram, vamos dizer assim, desvalorizavam o povo japonês, fazendo anedotas discriminatórias ao imperador japonês Hirohito, que era visto pelos japoneses como uma figura divina. Os japoneses viam o imperador como uma figura divina, então viam um desrespeito tremendo, uma desonra com o imperador japonês, essa situação no governo brasileiro de fazer piadas com japoneses e até com o imperador, certo? Daí acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão perdeu, né? Teve 2 bombas atômicas atiradas pelos Estados Unidos nos seus territórios, em 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki. Daí você vai pensar, a situação dos japoneses vai melhorar. Na verdade, eles começaram, depois que acabou a guerra, voltou o fluxo de troca de cartas com seus parentes lá no Japão. E os parentes japoneses começaram a relatar a situação que estava lá, né? Muita fome, muita miséria, estavam reconstruindo um país destruído e era inviável os japoneses que moravam no Brasil terem ideia de voltar para o Japão. Então eles começam, a partir da 3ª geração de japoneses, que são os sanseis, a investir na fixação no Brasil, de permanecer, fazer raízes aqui no Brasil. Então eles começam daí a preparar a futura geração dos Yonseis para conquistar postos no mercado de trabalho, estudando muito. Os japoneses eram muito dedicados, eles tinham uma ideia de dedicação. Todos os documentos da época do café no Brasil mostram que os japoneses eram determinados, eram disciplinados, evitavam reclamar das coisas, sofriam calados. E então eles usam essa tradição cultural do seu povo para benefício próprio aqui no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Eles começam realmente a colocar os filhos deles em escola, eles começam a aprender o idioma brasileiro com mais eficiência, entrar nas universidades, ocupar o mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia. Depois de 1950, nos governos depois de 1950, que foi depois do governo de Getúlio Vargas, né, 1954 em diante, no governo mais especificamente do JK, abriu-se para as multinacionais se instalarem no Brasil. Daí começam a chegar empresas japonesas aqui no Brasil também, né? A gente tem na região do Vale do Paraíba a Kodak, a Fujifilm, empresas de ar-condicionado a partir da década de 60, sendo instaladas também no corredor Rio-São Paulo. Diversas empresas na área de implementos agrícolas e uma série de coisas. Então os japoneses começam a prosperar no Brasil, contribuir com a nossa cultura, com o desenvolvimento do nosso país. E eles começam a se sentir brasileiros também, né? Amar a pátria do Brasil, que tanto fez os ancestrais deles que vieram nas primeiras viagens sofrerem, mas que agora eles estavam totalmente adaptados e, como brasileiros, contribuindo com esta terra. Em 1980, a gente tem aí, depois do regime militar, no Brasil, planos econômicos frustrados. A gente tem a época do José Sarney, que foi um período de hiperinflação no Brasil,
e depois no período Collor, os dois planos Collor 1 e 2, também totalmente desastrosos, que fez com que a economia do Brasil fosse muito prejudicada e o Brasil teve retrocessos, desempregos e tudo mais, né? E o Japão não, ele estava ascendendo na economia mundial como uma grande potência a partir da década de 80 e 90. Então, os japoneses lá no seu território, no Japão, eles atingiram um alto nível de eficiência e de estudo, uma das melhores educações do mundo, né? Tinham as melhores escolas, uma das melhores escolas, melhores índices educacionais do mundo, população altamente qualificada para trabalho, né? E que eles precisavam agora de descendentes de imigrantes que voltassem para o Japão para exercer cargos menos exigentes com relação ao estudo, né? E o Brasil acaba tendo os Dekasegs, que são os brasileiros descendentes de japoneses, os Sanseis ou Yonseis, que resolvem voltar para o Japão para trabalho. Dekaseg significa trabalhador longe de casa, certo? Então eles eram brasileiros, descendentes de japoneses, que tinham o direito de voltar para o Japão devido a essa política de volta dos descendentes para o Japão para trabalhar no chão de fábrica, para trabalhar em empregos que no Japão já não tinham mais uma mão de obra, vamos dizer assim, desqualificada para trabalhar nesses empregos mais subalternos, ok? E foi muito importante, estima-se que de 200 a 250 mil brasileiros descendentes de japoneses com suas famílias migraram para o Japão e recebendo um valor alto em dinheiro como salário, trabalhando muito, mas muito mesmo lá, mas fazendo uma grande poupança e transferindo essa riqueza conquistada lá para o Brasil, mandando para os parentes aqui no Brasil comprarem terrenos, investirem seu dinheiro, movimentando alguns bilhões aí na economia brasileira, né? Foi muito importante. A partir dos anos 2000, o Japão, mais para o final dos anos 2000, acaba sofrendo com algumas crises mundiais, né, na economia, e daí dá um arrefecimento, né, saída de brasileiros para lá. Me parece que agora, na década de 2010, de meados da década de 2010 para cá, já está se reaquecendo novamente a volta de brasileiros Dekasegs lá para o Japão. Fato é que os japoneses deixaram uma grande contribuição para a nossa cultura. É um povo extremamente com foco, com determinação, com disciplina, trabalhador, que deixou seus descendentes aqui no Brasil, que hoje são brasileiros, nipo-brasileiros, que também são grandes brasileiros e patriotas, e que tem essa origem fantástica e honrosa que é do povo japonês. Então, eu saúdo aqui o povo japonês, os descendentes de japoneses, tá? Quem é inscrito no canal que seja descendente de japonês, fica aqui o meu abraço. Eu não sei citar muitas palavras em japonês, então eu vou deixar aqui o meu aishiteru para todos os japoneses que são da colônia japonesa no Brasil, ok? Agradeço a todos que assistiram a aula, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aí das suas experiências com a cultura japonesa, com a convivência com esses brasileiros que são descendentes de japoneses, né? Que sempre é uma convivência muito rica. E se puderem compartilhar o vídeo, eu agradeço demais. O canal está com Apoia-se, a partir de R$1 vocês estarão incentivando a continuidade das aulas de história aqui no canal, tá? Então, fica aqui meu abraço, né? E já está dada a sua aula que você tanto queria. Muito obrigado e até o próximo vídeo.